Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje vim gravar mais uma questão da FUVEST de 2023, né? Na verdade é aplicada em 2022, né? Mas o número da prova é 2023. Questão 38 da prova X de matemática, tá bom? É uma questão um pouquinho chata porque ela parece muito difícil, assim, ela tem uma interpretação meio chata, mas é uma questão de propriedade de potência, né? Equação exponencial, não é uma questão difícil. E eu vou tentar aqui desmistificar um pouco, tá bom? Analisando aqui com vocês a questão, tá bom? Então, vamos lá. Na teoria musical, o intervalo entre duas notas é medido pela razão entre suas frequências, medidas em Hertz. Na escala pitagórica, os intervalos de um tom e de um semitom correspondem respectivamente às razões 9 oitavos e 256 sobre 243. A soma de intervalos corresponde ao produto das razões. Por exemplo, no intervalo de dois tons, a razão entre as frequências é de 9 oitavos vezes 9 oitavos, que é 81 sobre 64. Em um instrumento afinado de acordo com a escala pitagórica, se o intervalo entre uma nota de 220 Hz e outra de 990 Hz é composto por n tons e m semitons, a soma m mais n é igual a... Bom, eu vou explicar melhor como funciona, né, esse conceito que ele está falando de razão entre duas frequências e escala pitagórica, porque fica muito vago da forma que ele explicou, tá bom? O aluno tinha que ter essa sacada e eu vou trazer isso para vocês. Mas primeiro, só lembrando, a gente vai precisar de algumas propriedades. Basicamente, a mais importante, né, vai ser a propriedade 1, as mais importantes a 1, a 2, a 3 e a propriedade 6, né, de expoente negativo. Então, soma de expoente, subtração e também a gente vai ter ali o expoente negativo, né? Todas as propriedades são importantes, mas para essa questão essas vão ser as mais essenciais. Então é isso, pessoal. Eu vou aqui começar a gravar e aí eu vou tentar explicar para vocês melhor como é que funciona essa escala. Bom, pessoal, beleza? Eu vou então aqui generalizar a fórmula que ele falou. Ele disse que a razão entre as frequências ela é 9 oitavos elevado a m vezes 256 sobre 243 elevado a m, sendo n um tom, um m um semitom e o r a razão entre as frequências. Né? Como assim? Como você entende isso? No enunciado ele diz que dois tons, então n igual a 2, vai ser 9 oitavos vezes 9 oitavos. Se você jogar na fórmula n igual a 2 e m igual a 0, você vai achar 9 oitavos vezes 9 oitavos. Se ele dissesse, eu vou dar uns exemplos, né? Um tom e um semitom, então seria 9 oitavos elevado a 1 vezes 256 sobre 243 elevado a m, que dá 32 sobre 27. Se fosse dois tons e um semitom, seriam 9 oitavos ao quadrado vezes 256 sobre 243, vai dar 4 terços. Né? Então, assim, basicamente, ele queria que você entendesse que para cada tom eu vou multiplicar um 9 oitavos. E para cada semitom eu vou multiplicar um 256 sobre 243. Tá? Isso aqui vai ser importante porque né, o 8 é 2 ao cubo, o 9 é 3 ao quadrado, o 243 ele é 3 à quinta e o 256 ele é 2 à oitava. Né? Então você vai transformar tudo na base 2 e na base 3. Mas basicamente a questão queria que você conseguisse entender essa forma de funcionar a escala, entendeu? A razão entre as frequências para cada n vai ser um 9 oitavos e para cada m vai ser esse 256 sobre 243, né? Você vai multiplicar tudo para achar a razão entre as frequências. Então, voltando aqui para a questão, como vocês podem ver, eu já deixei aqui né, o começo da fórmula que eu tinha explicado. O que acontece? No enunciado, ele diz que as frequências são 990 Hz e 220 Hz. Ora, se vocês concordam comigo, né? Ele já deu a razão entre as frequências. É 990 sobre 220. Ele me deu isso, ele falou qual que é a razão entre as frequências. Ele não me disse quem que é o N, quem que é o M. Esses valores aqui, 256, 243, 9 oitavos, são fixos, né? Mas aqui que ele me deu o valor, 990 sobre 220, tudo bem? Eu vou simplificar aqui esses zeros aqui. A gente vai ficar com 99 sobre 22, que eu posso simplificar por 11, né? Vai ficar 9 sobre 2, beleza? Vai ficar assim. Aí agora a gente vai efetuar algumas transformações. Eu vou transformar o 9 em 3 ao quadrado. Eu vou transformar um 8 em 2 ao cubo. Eu vou transformar o 256 em 2 elevado a 8. E eu vou transformar o 243 em 3 à quinta, tudo bem? Aqui desse lado eu vou transformar o 9 em 3 ao quadrado.
E esse 2 que está aqui embaixo, eu quero escrever ele aqui em cima. Então eu vou escrever 2 elevado a menos 1. Tá bom? Que é aquela propriedade, né? Se eu tenho aqui como se fosse o meio, né? 1 sobre 2, se eu escrever 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa, tá bom? Aí agora vamos aplicar mais propriedades, tá? Primeira propriedade, se eu tenho aqui, né, um parênteses, então eu multiplico esses expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 2n menos. Aqui eu multiplico também o 5 pelo m. Só que é menos porque, se vocês verem aqui, o 3 está em cima, o 3 elevado a 2n está em cima do 3 elevado a 5m. Então, como está em cima, é uma subtração, né? A regra da divisão de potência vai ser uma subtração de expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 2n menos 5m. No caso do 2 é a mesma coisa. Eu multiplico o 8 por m e multiplico o 3 por n. Vai ficar 2 elevado a 8m menos 3n. Né? Se quiser se reorganizar aqui para ficar mais fácil a visualização, mas você já consegue ver aqui, né? Vai ficar o 8m menos o 3n. E agora a gente só precisa igualar cada base com a sua respectiva base do outro lado, igualar os expoentes, né? Para dar uma igualdade. Então a gente vai ter 2n menos 5m é igual a 2, né? Que é esse expoente aqui de cima. E o 8m menos 3n é igual a menos 1, que é esse expoente daqui de cima. Eu vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 2 esse sistema. Por quê? Porque eu quero que apareça aqui um 6n e aqui um 6n. Aqui um menos 6n, né? Vai ficar negativo por causa do menos. E um 6n em cima, para eu somar e sumir com o n, né? Então, se eu fizer isso, eu vou chegar em 6n menos 15m igual a 6. E 16m menos 6n igual a menos 2. Somando, vai ficar 6 menos 6 dá 0. 6 menos 2 dá 4. E 16 menos 15 dá 1. Então, m é igual a 4. Já chamo m. Para achar o n é fácil, é só voltar a substituir. Eu escolhi substituir na equação 1. Vai ficar 2n menos 5 vezes 4, né? Porque aqui o m agora é 4. Vai ficar 2. Então, 2n é igual a 22, n é igual a 11. Beleza? A questão, que é a soma m mais n. M mais n vai ser 11 mais 4, que é igual a 15. Tudo bem? Então, basicamente, para poder resolver essa questão, a gente tinha que ficar muito esperto com essas propriedades de potência, usa basicamente todas, né, as mais importantes, e ali um sistema linear simples, tá bom? Mas, enfim, é isso. Bom, pessoal, tá aí resolvida a questão, uma questão bacana, acho que o mais difícil era identificar realmente como equacionar essa situação, né? Mas basicamente para equacionar você vai multiplicar ali as frequências, multiplicar as razões, né? Para achar a razão de frequência. Mas a razão entre as frequências você já tem, ele já te deu, né, no enunciado para você poder trabalhar, ele quer os expoentes. É uma questão, o aluno tinha que identificar que é uma questão de equação exponencial. Esse é o assunto da questão, acho que isso era o mais difícil de identificar, porque as propriedades de potência é algo que o aluno já está acostumado, né? Eu acho que realmente identificar ali qual era o tipo da questão, quais eram os assuntos, é o mais difícil, né? Então a gente vai ficar com a alternativa C, né? 15 é a soma de m mais n. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.